amigos, bom dia, tudo bem? Mensagem de hoje: o perigo da incredulidade. Até quando não crerás em mim? Números, capítulo 14, verso 11. Lute com toda diligência para manter-se longe esse monstro da incredulidade. Ela desonra Cristo de tal forma que ele retirará sua presença visível se o insultarmos por tolerar a incredulidade. É verdade. É uma erva daninha cujas sementes não podem retirar-se por completo do solo, mas podemos mirrar sua raiz com zelo e perseverança. Entre as coisas detestáveis, esta é a mais irrepugnante, é a pior de todas. Sua natureza ofensiva é tão perniciosa que aquele que a pratica e aquele contra quem ela é exercitada são ambos feridos por ela. Ela é uma destruidora. Em seu caso, ó cristão, em seu caso, ó homem e mulher de Deus, é ainda mais perniciosa, pois as misericórdias do seu Senhor no passado aumentam muito mais a sua culpa ao você duvidar dele no dia de hoje e nesse tempo. Quando você duvida do Senhor Jesus, ele poderá bradar ao seu respeito e dizer: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como se oscila um carro carregando um feixe, como carregando uma carga. Isso é coroar sua cabeça com espinhos, dos mais cortantes. É cruel demais que a amada esposa suspeite do seu marido amável e fiel. É um pecado desnecessário, tolo e injustificado. Jesus jamais abriu espaço para a simples suspeita, e é difícil que aqueles por quem nossa conduta é invariavelmente afável e verdadeira sejam aqueles pelos quais duvidem de nós. Jesus é o Filho do Altíssimo, possui riquezas ilimitadas. É vergonhoso duvidar da onipotência e desconfiar da sua plena suficiência. O gado, em 1000 montanhas, será suficiente para a nossa maior fome, e os cílios do céu não se esvariariam por nosso consumo e as nossas necessidades. Se Cristo fosse apenas uma cisterna, poderíamos em pouco tempo esvaziar a sua abundância. Mas como se faz isso e como se esgota uma fonte? Algo que jorra e que não se para. Miríades de pessoas retiraram dele suas provisões, e nenhuma delas reclamou de sua escassez e dos seus recursos faltosos. Todos eles foram supridos. Então, fora a incredulidade, traidora, mentirosa, pois a sua única incumbência é cortar os elos da comunhão e nos fazer lamentar um Salvador ausente, algo que não é uma verdade. Banias nos diz que a incredulidade tem tantas vidas quanto um gato. Se esse é o caso, acabemos com todas as vidas agora e continuemos com o trabalho, até que todas as outras vidas, as 7 ou mais vidas dessa incredulidade, sejam extintas e sejam mortas. Abaixo, traidora, o meu coração a abomina, você não tem espaço em minha vida. Fora de mim, incredulidade. Então hoje nós falamos sobre um ponto realmente pertinente e importante, que é falando sobre a incredulidade. Incredulidade, simplesmente como o nome já diz, é o contrário de crer, o contrário de acreditar, o contrário de ter fé. É importante eu abordar isso com vocês para que vocês entendam que tudo que nós fazemos na vida, se não for feito com fé, não dá resultado. Eu vou explicar para você entender. Estamos começando um dia, estamos começando atividades. Imagine você acordar de manhã, sair para trabalhar ou fazer suas atividades dentro da sua casa e começar o dia achando: não vou conseguir, eu não sou capaz. Eu estou para arrumar, resolver esse detalhe aqui, eu não vou dar conta, isso é demais para mim, eu não sou apto para isso, eu não sou capaz. Você vai resolver um negócio e fala: não vai dar certo, isso aí não serve para mim. Você já começa todo tipo de propósito e projeto já acreditando que vai dar errado. Sabe qual vai ser o resultado? Vai dar errado. Tudo que nós fazemos na vida, precisamos ter convicção daquilo que vamos fazer. Se você vai fazer algo e você não tem convicção do que você está fazendo, é melhor você parar, observar, avaliar, desenvolver a força da fé para depois fazer. A incredulidade, ela começa a minar, começa a corroer e começa a mirrar tudo que você faz na vida. E quando nós abordamos sobre o fato da incredulidade diante do nosso Deus, nós sabemos que tudo que se cabe às questões espirituais, tudo que se cabe à questão ligada a Deus, precisa ter uma chave especial que se chama fé.
precisa ter o que nós chamamos de fundamental, que é a credulidade. Se você duvida, a dúvida, a incredulidade, ela vai corroendo o seu interior, vai corroendo todos os seus projetos, vai corroendo a sua vida, e você literalmente começa a ver tudo esvaindo das suas mãos. Você começa a perder tudo. Por que eu abordo algo tão importante com vocês? Eu tive uma época, isso não tem tanto tempo atrás, isso tem 1 ano, 2 anos atrás, eu fui atingido por isso, você acredita? Era um negócio estranho. Eu acordava de manhã, eu não sei se você já passou por isso, mas eu acordava de manhã para começar o meu dia, era engraçado, era eu despertar, quando eu ia pisar o meu pé no chão para começar o meu dia, interessante, eu senti uma coisa estranha dentro de mim, me fazendo descrer de tudo que eu acreditava. Tipo assim, vou explicar para você entender. Eu acordava de manhã e me vinha aquela coisa na cabeça, dizendo, Deus não existe, isso que você acredita não serve, isso não presta. É mais ou menos desse sentido. E eu vinha para o meu escritório, vinha para o meu lugar para começar o dia, para fazer minha oração no começo do dia, e vinha aquela coisa dentro de mim. Isso não faz sentido, isso não tem a menor importância. Era impressionante. Quando eu tinha os meus momentos em que eu ia separar a minha mordomia cristã, no momento que eu ia separar os meus dízimos, dedicar ao Senhor aquilo que Ele tinha me dado e oferecer a Ele como gratidão a tudo que Ele me fazia, quando eu ia sentar para fazer isso, me vinha aquela ideia, isso não funciona, isso é loucura, você é um fanático, isso não faz sentido. E eu olhava para a Bíblia e vinha aquela ideia, isso aí simplesmente é um livro. É uma coisa, pessoal, impressionante, impressionante. Parecia que tinha 2 pessoas dentro de mim. E quando eu comecei a passar por isso, eu discerni essa realidade e eu percebi, isso é um espírito de incredulidade que estava querendo rondar meu coração e a minha mente. Na mesma hora, eu tomei uma atitude. Eu falei, provavelmente a minha mente está inativa nesse momento, ela não quer acreditar. Mas eu pensei comigo, não importa, eu vou começar a me debruçar na palavra e na verdade. Por exemplo, nos momentos que eu ia separar o meu dízimo, a minha mordomia, a minha entrega de coração ao Senhor, em ofertas e dízimos, na mesma hora eu não acreditava, não me dava vontade de fazer isso. Mas o que eu fazia? Eu parava e pensava, o que a palavra de Deus diz, fala sobre o fato de você ser fiel nos dízimos e nas ofertas? O que eu fazia? Ia lá nas mensagens, nos textos, nos versículos e começava a ler. Eu relembrava tudo aquilo que eu já sabia, por incrível que pareça, eu já sabia. E aí vinha outras ideias, como por exemplo, Deus não cuida de mim, você vai estar sozinho nesse dia. Eu parava, pegava a palavra de Deus e começava a pensar. Eu sabia os versículos onde estavam e começava a olhar onde diz isso. Ia lá num salmo, ia numa mensagem ali, outro lugar ali, na palavra e começava a buscar. Quando eu começava a descrer sobre o fato de Deus me usar e eu ser instrumento na mão dele, mesma coisa, ia lá e começava a me debruçar. Eu fui à fonte e a palavra de Deus foi a minha cura. Até que num belo dia isso sumiu e não voltou mais. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa erva daninha, esse mal, ele vai rondar nossa vida. Ele vai tentar tirar você do propósito e vai fazer você descrer do chamado, do agir, do amor e do cuidado de Deus para a sua vida. O conselho que eu te dou nesse dia, se essa erva, se esse mal, que invariavelmente bate a porta de todos nós, se ele bater sua vida, bater sua casa, bater no seu tempo, quem sabe nesse tempo você esteja vivendo isso. A incredulidade está batendo no seu coração, na sua mente. E deixa eu te dizer uma coisa, vivemos em um tempo difícil e esse tipo de ação é muito pertinente nesse tempo que nós vivemos. Você precisa se firmar em um foco, em um alvo, em uma verdade, em uma raiz, para que você não se perca. Se eu não tivesse um foco, se eu não tivesse uma direção, se eu não tivesse uma clareza, se eu não tivesse uma raiz e uma base, eu estaria perdido. Estaria aí fazendo muitas outras coisas, crescendo humanamente na carne, mas não estaria firmado em Deus. Então eu te aconselho nesse dia, mande embora esse tipo de ação, mande embora esse tipo de influência, mande embora esse tipo de espírito da sua vida, para que você seja instrumento de Deus nesse tempo e você não se perca e alcance a esperança da salvação que Deus tem reservado para você, ok? Vamos orar por isso? Vamos orar mandando esse mal embora? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos livre desse perigo da incredulidade, que venhamos a acreditar e crer, porque temos provas claras da tua misericórdia, do teu agir e de todas as promessas que o Senhor tem por nós. Senhor, nenhuma delas deixou de se cumprir e ela não deixará de acontecer na nossa vida. Nós, nesse momento, repreendemos e lançamos fora toda a ação de influência, de incredulidade na nossa vida e te pedimos, como aquele homem que teve dificuldade de crer, que o Senhor ajude-nos na nossa pequena fé.
Ajuda-nos a aumentarmos a nossa fé, aumentarmos a nossa convicção e na certeza de que o Senhor está cuidando de nós, guiando a nossa vida e nos mostrando o caminho adequado para se trilhar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus te ilumine, te guarde e dê para você um excelente dia e que você não duvide do agir de Deus na tua vida e do que Ele tem reservado para você. Manda embora esse mal, que você vai ser muito feliz. Um abraço.